E se você pudesse atuar como psicóloga clínica sem medo e ainda ser reconhecida pelo seu trabalho? Pois é, esse é um sonho de muitas psicólogas e hoje a gente vem aqui conversar com alguém que é expert nesse assunto. Olá, eu sou a Roberta Oliveira e hoje eu estou aqui com a Tati Ribeiro, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Tati, fala pra gente como é que começou a sua jornada como psicóloga clínica. Oi, gente, obrigada, Roberta, por essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha jornada com vocês. Na verdade, tudo começou com um grande sonho, que era trabalhar com pessoas. Mas, infelizmente, eu não comecei com a psicologia, né? Eu fiz a minha primeira graduação, onde eu tive a oportunidade, na época, foi a oportunidade que eu tive de fazer a Faculdade de Administração de Empresas. Então, eu logo comecei a estagiar na área de departamento pessoal, fazendo folha, né? Pedindo benefício, fazendo todo o cálculo de benefício para os funcionários. E, em pouco tempo, eu comecei a atuar na área de projetos, né? Implementando sistemas de RH em grandes empresas do Brasil. E isso percorreu aí por 15 anos, trabalhando como na gestão de projetos. E, em paralelo, ali no meio do caminho, eu falei, não, agora é o momento de realizar o meu sonho de iniciar aí a faculdade de psicologia. Foi lá em 2008 que eu me matriculei. E assim que eu me formei em psicologia, eu fiquei com aquela vontade de atender. Porém, o medo também estava presente o tempo todo. Não somente ali, né? Não somente no momento da formação. O medo, ele já estava ali junto comigo desde os estágios da clínica, dos atendimentos individuais, enfim. E aí, o primeiro paciente na modalidade particular, né? Já formada, foi através de uma indicação. E aí, entrei em pânico. Eu falei assim, e agora? Né? Naquela época, era 100% presencial. E aí, eu falei assim, eu preciso de uma supervisão, né? Estudar, eu nunca parei de estudar. Mesmo formada, eu tenho como prática um compromisso comigo, isso como profissional, como psicóloga, sempre tá estudando e me atualizando, mas eu achava que isso não era o suficiente, eu não tinha prática, e a gente sabe que atendimento ali se constrói a experiência através da prática. E aí eu falei assim, eu preciso de uma supervisão clínica. Foi aí que eu fui atrás de uma supervisão que foi fundamental nesse processo, para me ajudar a conduzir, né, o plano de atendimento desse paciente. E foi muito importante também para me dar mais segurança, né? Porque o maior medo da gente começar e se a gente errar? E se a gente falar alguma besteira? A gente tem muito medo também do CRP, né? E se a gente fizer alguma besteira e caçar o meu CRP? Então, a supervisão me deu essa tranquilidade, né? Por mais que o medo estava presente, na supervisão clínica eu tive essa oportunidade de fazer os ajustes necessários. Além, lógico, que é muito importante que a gente preza muito aqui na Entrelaços, né, sobre análise pessoal. A gente precisa ter a nossa terapia pessoal para também é ali que a gente aprende, na verdade, o que é uma terapia, né? Porque você vê na prática com você mesma como funciona o processo. E foi aí lá, mais ou menos, em meados ali da pandemia, em 2020. Né? Até então, eu fiquei em paralelo, né? Trabalhando na organização e atendendo à noite. Porque aí um paciente indica outro, né? Quando você começa a se posicionar dizendo que você está atendendo, você começa a se posicionar no mercado, nas redes sociais, as pessoas começam a te ver, você começa a ficar visível e as pessoas começam a te procurar. Então, uma pessoa vai indicando a outra, os pacientes foram chegando. Né? A partir do momento que eles foram chegando, eu fui ali administrando o meu trabalho como CLT ali na parte de consultoria, implementando sistemas, e à noite e no sábado eu atendia os pacientes presencialmente. E isso eu levei por algum tempo.
Ali em meados de 2020, naquela angústia, né, que a gente estava, eu comecei a me questionar sobre qual era o meu propósito, né? E eu comecei a lembrar do meu sonho inicial lá. Qual que era o meu sonho? O meu sonho era justamente trabalhar com pessoas, atender pessoas. E aí, naquele momento, eu decidi fazer minha transição de carreira. E foi por um tempo, mais um tempo administrando. Nesse período, eu não estava com tantos pacientes, mas eu entendia que eu precisaria aumentar a quantidade de pacientes para eu poder fazer minha transição de carreira. Então, eu comecei fortemente a atuar nas redes sociais, a fazer marketing, né, o tráfego pago, e eu fui conseguindo mais pacientes. Eu determinei uma quantidade X de pacientes que eu falava, coloquei como meta. Então, a partir da quantidade X de pacientes, eu tenho condições de pedir minha demissão da minha empresa. E foi aí que eu fiz a minha transição de carreira no meio da pandemia, com a possibilidade do atendimento online. Isso ajudou muito durante o processo. E desde então, eu estou atuando como psicóloga clínica. E foi agora, há pouco tempo, que a gente decidiu, aí, justamente por conta de todos os perrengues que eu vivi, eu fiquei com uma inquietação. Eu falei assim, eu passei com tanto perrengue, tanto na parte burocrática, tanto na parte do manejo, na parte financeira, porque eu fui estudar muito. Então, no momento que eu comecei ali a pegar fortemente na clínica, eu fui atrás de conhecimento, porque eu entendia, eu vim da área organizacional, então a parte de gestão de projetos é muito forte. Então, eu comecei a ver a psicologia como eu sendo uma psicóloga empreendedora. Então, para ser uma psicóloga empreendedora, eu precisaria saber de finanças, eu precisaria saber de projetos, no caso, eu precisaria saber de organização, de processos, precisaria saber de como que eu posso automatizar, né, toda a parte burocrática. Então, eu fui fazer muito curso. Eu fui fazer curso de marketing digital para justamente ter uma presença digital, um posicionamento no mercado. E agora foi que a gente criou a Entrelaços justamente para ser uma comunidade para apoiar outras PCs nessa jornada, né? Porque durante o meu processo, eu apanhei muito, eu bati muita cabeça, eu demorei muito para aprender certos processos, porque eu tive que fazer muitos cursos. Eu tive também, lógico, o apoio de outras PCs, isso é fundamental durante a jornada, a gente criar essa rede de relacionamento, porque no momento de uma dúvida, no momento de um apoio, a gente está junto, né? A gente está junto nisso, né? Então, a ideia da Entrelaços é justamente ter uma comunidade onde a gente consiga ensinar toda essa jornada de aprendizado que a gente já passou, tanto eu quanto a Roberta. A gente sabe que essa jornada ela é trabalhosa, não é fácil, mas a gente já passou por isso, a gente sabe mais ou menos o caminho das pedras, e a ideia é justamente poder transmitir para vocês, né? Então, na Entrelaços vai ser, além de uma comunidade de apoio, a gente também vai fornecer estrutura para que a psi consiga atender e sem medo e poder viver da psicologia. Os medos são muitos, né? Bem tive os meus. Sabe, o meu maior medo na época era de lidar com os pais de adolescentes ou crianças. Eu tinha muito medo, tudo que era desconhecido gerava medo, burocracia, abordagem, tudo isso. Mas acho que cada um tem aquele seu medo que pega mais. No meu caso era esse, sabe? Eu pensava muito, meu Deus, como é que eu vou lidar com esses pais? Como é que eu vou fazer? Burocracia, para quem é um pouquinho mais organizado, talvez passe um pouco mais tranquilo. Acho que para quem é mais inseguro, assim, a escolhas fica difícil saber a abordagem. Para quem é inseguro com, sei lá, figuras de autoridade, fica pensando, meu Deus, como é que eu faço com os pais ali dos adolescentes e crianças, enfim. Medos são muitos e a gente, acho que para lidar é como você disse, tem que estudar, tem que buscar caminhos, né? Tá sempre estudando, buscando recursos para isso. Mas me fala uma coisa, você acha que a prática leva à perfeição no que se refere à psicologia clínica? Olha, tem algumas frases que eu levo comigo que
primeiro, o feito é melhor que o perfeito. E outra coisa, outra frase que é muito forte para mim, é que o caminho se faz caminhando. A gente não consegue chegar no destino sem dar os primeiros passos. A perfeição, na verdade, a gente vai aprimorando conforme o tempo. E esse aprimoramento vem através da prática, juntando a prática, a experiência vivida, juntando ali a busca pelo conhecimento daquilo que a gente consegue identificar o que a gente pode melhorar, porque o processo também é uma constante reflexão. Eu convido sempre as psis que eu apoio durante essa jornada, que é sempre importante, a gente tem uma parte no projeto, na gestão de projeto, de lições aprendidas. Toda vez que a gente termina um projeto, a gente faz ali uma reunião com a equipe para analisar o que foi bom e quais foram as não conformidades, né? Os atropelos, os obstáculos que tivemos ali naquele projeto, e justamente para a gente aprender e ver um plano de ação. Então, a perfeição eu acho que não existe, né? A gente sempre está em busca de um aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento, ele vem justamente através do estudo contínuo, a supervisão, a própria prática, que a gente aprende muito ali com a dinâmica, com nossos pacientes, e a nossa análise pessoal. E esse seria o caminho. Sim. A primeira coisa que eu fiz também foi supervisão. Fui diretamente correndo, porque eu acho muito importante. E nessa sua jornada, né, para começar como psicóloga clínica, entendi que isso é um projeto. Vai sendo avaliado, enfim, pensado. Quais foram os seus maiores aprendizados ao longo desse projeto? Os aprendizados acho que são muitos, e é principalmente ali em cada sessão que você vai incorporando ali a sua caixinha de ferramentas. Eu falo que o paciente ele vai construindo ali ferramentas para incorporar ali, para encher a sua maletinha. E nós também, nós aprendemos mutuamente ali. E o aprendizado, os maiores aprendizados é justamente que o processo ele se faz, né, durante essa caminhada. Então, o aprendizado também que eu tive foi analisar cada resultado que tinha. Eu sempre buscava analisar e compartilhar com outras pessoas, com a supervisão e também com outras colegas, né? O maior aprendizado que eu tive foi justamente ter a paciência do aprendizado, a paciência da construção, e a gente identificar também que o erro ele faz parte do processo. A gente não excluir a existência do erro. O erro, na verdade, eu não vejo como um fracasso, eu vejo como uma resposta. A ciência, no caso, como qualquer ciência, a gente trabalha em cima de respostas. E o que mais tem, por exemplo, quando você vai desenvolver uma vacina, o que mais tem é erro, o que mais tem é o negócio não funcionando. Mas sabendo que eu errei, identificando esse erro, eu consigo ter uma resposta de que eu devo tomar uma outra abordagem, eu tenho que tomar uma outra atitude, uma outra ação para poder buscar o acerto, né? Eu acho que a transparência também, eu acredito que a transparência com o paciente é muito importante para o processo. Você tem que estar lá verdadeiramente. O paciente, o cliente, ele tem que sentir que você está lá verdadeiramente para ele. E às vezes a gente erra. E não tem problema nenhum a gente falar assim, olha, eu acho que a minha colocação aqui não coube, fique aberto também, ou aberta para conservação, caso você discorde de alguma coisa. Eu sempre coloco isso nas primeiras sessões, que ali é um trabalho em conjunto. Então, eu entendo que é mais ou menos por aí. Agora, indo direto ao ponto, né, do tema aqui do nosso vídeo de hoje, o que você acha que é o mais importante para ser reconhecida como psicóloga? Eu entendo que o reconhecimento acaba sendo uma consequência de todo esse processo, né? Você está alinhada com o seu propósito, e no caso, o meu propósito é atender pacientes e viver da psicologia. E esse propósito tem que estar alinhado comigo, com os meus objetivos, escolha. Outra coisa, a gente está 100% ali presente em cada sessão, onde cada sessão é uma nova oportunidade para a gente crescer, uma nova oportunidade para a gente melhorar, uma nova
para a gente trazer aí o melhor bem-estar para os nossos pacientes, né? Então, o cliente, ele sabe, né? O paciente, ele sabe quando você está ali 100%. Só o fato de você estar 100% conectada com ele, ouvindo atentamente a paciente, o paciente, isso já faz uma diferença enorme na vida dessa pessoa que você está atendendo. Então, isso para mim é fundamental. E a consequência do seu trabalho, né? Da sua organização, você criar os seus métodos, os seus processos, você estar alinhada com os seus objetivos. Por isso que eu acho tão importante a gente criar metas, né? É importante a gente organizar a nossa clínica. Isso desde das coisas mais burocráticas, desde do manejo ali, desde o pós também, quando a gente vai finalizar um processo, né? É importante a gente saber como conduzir até o pós. Porque pode ser que você encerre, dê alta para o paciente naquele momento, volte para uma outra questão. Tati, você falou sobre propósito, né? Então você tem o seu, entendi que isso é importante, então cada psicólogo conhecer muito bem qual seria o seu propósito. Dessa forma eu entendo que a pessoa ela vai ter um trabalho totalmente autêntico, tem o propósito dela e ela vai construir esse percurso dentro disso. E aí, no decorrer, né, dessa trajetória, como a gente faz para poder manter essa autenticidade? Eu entendo que a autenticidade ela vai se estabelecendo a partir do momento que você vai se sentindo mais segura. Você vai entendendo como é que funciona aquele processo. E aí você vai começando a se sentir confortável de trazer os seus elementos X, que eu chamo, né? Que é a nossa autenticidade, nossa essência. Por exemplo, a autenticidade, ela tem tudo a ver com o nosso processo. É porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai sentindo mais segurança, mais confiança, a gente vai colocando a nossa identidade ali no processo do atendimento em si, né? Então, por exemplo, eu e a Rô somos psicanalistas. A maneira como eu atendo, eu acredito ser bem diferente da forma como a Rô atende. Porque eu tenho a minha identidade ali durante o processo e a Rô também. E isso aconteceu justamente por conta da segurança que a gente foi tendo durante a nossa jornada. E a gente foi sentindo mais confortável para que a autenticidade, para que a nossa identidade aparecesse. Senão, se a gente não está segura, se a gente não está sentindo confiante, a gente fica prestando muito atenção no que está acontecendo, mas com a cabeça em outra coisa. Eu tenho que perguntar isso, eu tenho que falar isso, mas como é que eu vou estabelecer o meu preço para ele? Será que ele vai embora se eu falar que eu vou aumentar o valor da sessão? Então, quando você está segura do seu processo, você vai trazer a sua identidade, você vai se posicionar de maneira diferente. E isso é a identidade, a sua identidade vai trazer a autenticidade para o processo, vai aumentar a confiança da relação terapêutica e, consequentemente, o paciente ele vai mergulhar no processo. Ele vai sentir que está sendo verdadeiro. Mais segura, quanto mais a gente estabelecer o nosso processo, mais conseguindo ser espontânea ali. Agora, me diz uma coisa, você consegue estudar bastante? Como é que você mantém esse conhecimento, esse aprendizado contínuo? Como é que isso entra na sua vida? Como é que encaixa? Eu faço muitas coisas. eu gosto muito de estudar, porque eu vejo que cada coisa que eu aprendo novo, ou que cada coisa que me dá insight, isso vai despertando ainda mais o interesse pela busca do novo, né? Então, eu realmente tenho uma rotina, isso é um compromisso comigo, eu tenho uma rotina de estudos contínuos, onde eu me comprometo a, por exemplo, estudar os casos que eu estou atendendo, me aprofundar na teoria, sempre estou fazendo a supervisão e levo para minha análise aquilo que impacta durante ali o atendimento, né? Porque nós somos seres humanos. Mas a conexão é fundamental, né? Poder conectar tudo isso, né? Todo esse aprendizado, os estudos, a técnica, na prática, é o que vai dando sentido. Realmente, o estudo, ele tem que fazer parte o tempo todo. Tati, tudo isso que você colocou, né, desse estudo constante, isso é importante realmente encaixar isso no dia a dia. Eu entendo que promove um tipo de trabalho muito alinhado,
uma clínica muito alinhada, que inclusive favorece os laços que você vai criando com essa cliente ou esse cliente. Você vai criando laços, vínculos. Como que é essa coisa de manter esse vínculo com o cliente? Criar e manter esse laço, esse vínculo com as clientes e os clientes. Isso vem através da união justamente das técnicas e a prática. Quando o paciente, a paciente, ela sente que você está 100% presente, está escutando, que você está sustentando aquilo que ele está trazendo, isso faz uma enorme diferença. A gente também não pode deixar jamais a questão da análise pessoal, né? Da terapia pessoal. É lógico que a gente sabe que tem momentos que a gente consegue, principalmente no início da clínica, a gente consegue manter por conta da parte financeira, mas é sempre importante a gente ter isso. O processo ele se faz para criar esses laços, esse vínculo terapêutico, técnica, prática, estudo, e com direcionamento de pessoas mais experientes, né? Se você não, ali no começo, às vezes está conseguindo, né, ter tudo isso ao mesmo tempo, então que seja dividido com seus colegas ali. Sempre cria uma rede para ter essa troca aí, né? E você tem alguma dica especial para quem ainda está pegando o jeito de construir tudo isso? Ter paciência. A gente precisa ter paciência. E coragem. E coragem, boa, porque a coragem é justamente isso, né? Não é não ter medo, é ir com medo mesmo. Sim. Né? Sim. Você enfrentar ali, porque o medo ele faz parte do processo. Mas também ele pode nos ajudar a sendo um sinalizador pra gente. O medo a gente tá um pouco mais. O medo ele acaba, dependendo da forma como a gente lida, ele pode ser um aliado nosso. Então, ter paciência, acreditar no processo, validar suas conquistas. Então, um insight, uma coisa que aconteceu ali, que você percebeu que teve evolução no processo. Isso é fundamental. A gente conhecer também as nossas pequenas conquistas. E ter paciência no processo e se respeitar. E na tua experiência, quais foram os principais obstáculos que você sentiu e o que você fez para superar? Obstáculos, eles são acaba sendo parte do processo, né? Eu tive que enfrentar muito. Principalmente a questão da síndrome da impostora. Mas eu tive que superar, né? Foi superado com muito estudo, com muita reflexão, com muito reconhecimento de si, né? Porque se a gente for pensar, a gente se refere aqui mais como o gênero feminino, fala de psicólogas, porque somos mais aí de 70% das pessoas formadas no gênero feminino. E isso tem um porquê, né? Não é à toa que são mais mulheres nessa frente do cuidado. Porque a nossa cultura fomenta isso, né? A cultura ela fomenta que as mulheres têm que fazer o cuidado das pessoas, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido, de cuidar dos pais quando eles ficam mais velhos. Então não é à toa que mais de 70% do público formado são constituídos por mulheres. E aí, cabe a gente pensar também numa outra ponta, que é essa questão de ser empreendedora. A faculdade não ensina ninguém a ser empreendedor, a ser empreendedora. E justamente vinculado a essa figura do cuidado, e o empreendedorismo está vinculado à figura masculina, porque para ser empreendedora precisa de agressividade, precisa de potência, precisa mostrar ali toda a voracidade na questão do mercado. E isso é muito vinculado ao gênero masculino. Se a gente for pensar, por exemplo, em algumas posições, administrador de empresa, CEOs de empresa, pessoas que abrem startups, a maioria dessas pessoas são compostas pelo gênero masculino. E a Entrelaços ela vem justamente para desmistificar isso, para desconstruir isso. Porque a gente acredita que através do apoio, do estudo contínuo e de uma rede onde a gente consiga ocupar espaços, a gente vai se fortalecendo e a gente vai mudar esse cenário. O sonho da Entrelaços é realmente poder munir todas as PCs aí, para elas se apropriarem, porque só para vocês terem uma ideia, de acordo com o censo aí,
feito pelos nossos CRFP, mais de 70% do público é feminino e mais de 60% das pessoas que se formam não atuam na profissão. Então, quando a gente viu isso, e eu lembro da minha dificuldade no início da clínica, eu falei assim, mas não pode, como é que pode? A gente investiu tanto, né? Investiu financeiramente, a gente deixou de estar em certos lugares para poder estudar, a gente ficou 5 anos estudando e a gente não para, né? Ainda de estudar e a gente não atua. Isso me deu uma dor tão grande, eu falei assim, não podemos deixar isso acontecer, né? As mulheres, elas precisam se apropriar, né? As profissionais aí de psicologia, a gente tem que criar um meio, né? A Rô, ela é professora universitária e ela me trouxe essa dor. Assim, nossa, tem muitos alunos meus que se formaram e não atuam ainda. Eu falei assim, mas por quê? Por conta do medo, né? Por conta de não saber como dar esses primeiros passos. Eu falei assim, não, a gente precisa fazer algo. A gente precisa entregar algo além. Isso me mexeu muito comigo e foi daí que surgiu a Entrelaços. Então, a Entrelaços, ela vem com essa gana de ensinar, justamente da gente compartilhar e poder passar aí o máximo de conhecimento. Tudo aqueles perrengues que a gente passou, a gente quer enxugar, a gente quer mastigar para a gente economizar tempo, para a gente ocupar os nossos espaços, para a gente atuar na clínica sem medo. Então, essa foi e é mesmo o objetivo central da Entrelaços. Por essa razão, os obstáculos eles vão acontecer, mas se a gente não se unir, se a gente não fizer a diferença, se a gente não pensar diferente, se a gente não empreender, esses números continuarão a subir cada vez mais, porque outro dado importante é que a faculdade de psicologia é a segunda faculdade mais procurada no vestibular. E onde que tem mais pessoas inscritas aí para começar a cursar essa faculdade. Então, a conta não fecha, né? Então, né, a conta não fecha. Muita busca, muito investimento, essa psicóloga não consegue se colocar. Você foi trazendo uma série de coisas aí importantes em relação a isso, e eu estou percebendo que a gente está entrelaçando algumas coisas, que é o medo, o desconhecido, o precisar se atualizar, a questão do feminino, a questão do empreendedorismo. Então, como é que eu vou lá fazer isso? Porque é uma profissional liberal, então ela vai construir o próprio caminho. E aí, ao longo das nossas perguntas aqui, você foi falando um pouco, acho que sem a gente planejar, a questão do tripé: supervisão, estudo e atendimento. E aí, como isso acontece? Esse é o nosso, a gente chama o nosso tripé analítico, ele vem ali da estrutura da psicanálise, isso abarca toda a prática, e eu vejo que é fundamental. A gente busca essa excelência, a gente busca sempre o aperfeiçoamento, mas é justamente isso, né? O estudo contínuo, ele vai te trazer ali a base, toda essa parte de ferramentas, né? A análise pessoal, ela vai te dar ali a visão do que você precisa identificar em você, e também ali é um aprendizado, porque quando você aprende em si mesma, ali o processo terapêutico, isso tem um ganho muito grande. Você identifica ali como é que se faz uma atuação, de que forma o que conecta, né? De que maneira ali que faz criar insight. Então, no nosso processo de análise pessoal, além de lidar com as nossas questões, ainda traz essa parte prática real da experiência. E a supervisão, ela justamente te direciona, te apoia nesse processo. O início, ele é muito difícil a gente dar os primeiros passos, mas quando a gente começa a caminhar, começa a ver os resultados e ver que esse tripé analítico, né, esse tripé que a gente chama da excelência, ele vai dando sentido, você vendo a prática e a teoria se unirem, é aí que a construção vai criando corpo, né? É aí que os seus pilares eles vão sendo construídos e o processo, você vai começar a ver o resultado disso. Que eu fui para outro lado. Eu vou botar essa parte. Já tá. Perdido. Eu respondi. Porque eu me empolgo, aí eu vou, entendeu? Daí...
Tati, e para a gente encerrar, qual seria a sua mensagem para as recém-formadas ou eventualmente quem aí está no finalzinho do curso, né? E que querem se tornar psicólogas clínicas, querem atuar, querem ser autônomas dentro dessa profissão. Qual é a mensagem? Eu sugiro, né, e é uma coisa que faz parte da gente, seja você mesma, né? Traga essa autenticidade para sua clínica. Trabalhe com amor, com empatia, que o resultado vai vir, que o reconhecimento ele virá. É através da construção que a gente se libera. Tati, quero te agradecer demais por ter vindo aqui conversar com a gente hoje sobre esse assunto. Ai, gente, eu que agradeço. Eu estou muito feliz de poder ter compartilhado um pouquinho com vocês. E a gente vai estar por aqui na Entrelaço. Nós estaremos entrelaçadas nesse processo. Não larga a outra, até a gente não sossega, até ver esses números cair. Isso mesmo. Pessoal, siga o nosso canal, deixe dúvidas. A Tati com certeza terá o maior prazer em respondê-las, como eu também posso trazer as minhas contribuições. Voa, Psi, porque entrelaçadas voamos mais longe.